Olha, como mostramos há pouco, a pesquisa Genial Quest feita na Câmara Federal apontou que 51% dos deputados avaliam a relação do governo com o Congresso como negativa. Para saber o impacto disso na viabilidade da aprovação das pautas do governo até o fim do mandato, nós convidamos para um debate os deputados Sanderson, do PL, que é vice-líder da oposição na Câmara, e Gilmar Tato, do PT, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Aos dois eu agradeço pela presença aqui no Arena, na CNN. Cada um terá 2 minutos, é o tempo mais ou menos. Eu vou de vez em quando falar um ok, só para sinalizar, portanto, o tempo de cada um. Vou começar com o deputado Gilmar. Deputado, essa insatisfação da Câmara coloca em risco a aprovação dos principais projetos do governo, como a ampliação da isenção do imposto de renda? Muito boa noite. Boa noite, Leandro Magalhães. Boa noite, Sanderson. Não coloca, porque deputado nenhum vai votar contra a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E para quem ganha de 5 a 7 mil reais, vai diminuir a alíquota. Porque vai beneficiar aí em torno de 10 milhões de pessoas. É um compromisso de campanha do presidente Lula, de que ele ia isentar de imposto de renda até quem ganha R$ 5.000. E esse tipo de coisa, e os deputados também têm eleição ano que vem. Então, como já aconteceu na isenção para quem ganha até R$ 2.000, que está em vigência, que não tinha essa isenção, eu acredito que muita conversa, com muito diálogo, até a oposição vai acabar votando. Então, essa é uma matéria que, pelo que eu ando na casa, conversando com os deputados, deputadas, essa eu acho que não vai ter grandes dificuldades, porque realmente a carga tributária para este setor ela é muito grande. Nós estamos falando de empregados, mas tem até profissionais liberais que está nessa faixa. Então, por isso que na fonte já é descontado para quem está empregado. Então, essa é uma matéria que a gente não tem tanta preocupação. É evidente, precisa conversar com todos os líderes, de todos os partidos, mas eu acho que com muito diálogo nós vamos conseguir votar essa matéria. O deputado Arthur Lira, que foi presidente da casa, ele é bastante experiente, ele tem, né, um diálogo tanto com a situação como com a oposição, e acho que ele vai liberar, penso eu, que ainda esse mês, antes do recesso, para que nós possamos votar especificamente esta matéria, e a gente está bastante otimista, e que isso vai valer a partir do ano que vem, né? Então, por isso que não tem pressa, mas é bom tirar da pauta já e votar para mandar lá para o Senado e passar a partir de 1º de janeiro as pessoas terem esse benefício. É como ganhar o 14º salário. Isso é muito importante e eu vejo que é uma medida bastante justa para essas pessoas que ganham até R$ 5.000. Ok. Deputado Sanderson, essa insatisfação da Câmara coloca em risco a aprovação dos principais projetos do governo, como a ampliação da isenção do imposto de renda? Muito boa noite, obrigado pela presença aí na redação da gente em Brasília, da CNN. Boa noite, Leandro. Boa noite, Gilmar Tato. Na verdade, nós estamos enxergando com bastante incerteza esse cenário, com uma insegurança jurídica muito grande, porque, afinal de contas, quando a mensagem do governo é de negar a política, dizer que o Congresso define, o que o Congresso analisa, delibera, discute, não vale, e o que vale é a palavra do STF, nós estamos, em última análise, dizendo não, o parlamento está, dentre os poderes, num patamar inferior aos demais poderes, quando não é verdade, é o contrário. O parlamento, dentro de uma república, é a representação do povo. Vejam até aqui em Brasília. O parlamento, o Congresso, traz ideais de todo o Brasil, do sul, do norte, do centro, do campo, da cidade, da indústria, do comércio, para dentro de uma casa tratarmos, discutirmos e, em votação, e é isso que aconteceu no caso da derrubada do decreto que aumentou o IOF, em votação chegarmos a um veredicto. Então, por isso que nós enxergamos com muita estranheza essa negativa da política por parte
do presidente Lula, por parte do governo federal, numa matéria que, aliás, achamos que é inconveniente. Quando nós, e o Tato estava lá, quando nós deliberamos, decidimos por PDL, isso está na Constituição e no regimento da Câmara também, por um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, decidimos, segundo a oportunidade e conveniência, que não caberia, naquele momento, aumentar o IOF, nós estamos agindo em nome dos 213 milhões de brasileiros. Nós em nenhum momento, verifiquem lá as notas taquigráficas, falamos que o decreto do governo federal que aumentou, que majorou o IOF era inconstitucional ou constitucional. Nós não entramos nessa questão. Então, não reside na constitucionalidade ou não a vigência do decreto. Reside na oportunidade e conveniência. O decreto que majora é inconveniente, inoportuno, vai contra o interesse da população e por isso que o Congresso, que é quem dá a última palavra em todas as democracias, disse não ao aumento do IOF. Analistas, a Juliana Lopes tem a primeira pergunta, Ju? Muito obrigada pela presença dos senhores. Queria começar pelo secretário Gilmar Tato. A gente começou essa edição, secretário, falando sobre uma pesquisa da Genial Quest, mostrando que mais da metade dos parlamentares acreditam que a relação com o governo é ruim. E hoje o presidente Lula conversou com a cúpula do União Brasil, né, que é um partido bastante significativo no Congresso. Há tempo ainda de reverter essa relação, esse incômodo dos parlamentares neste ano? Olha, eu queria só voltar com a fala do Sanderson. A Constituição, no artigo 49, o item 2, ela fala que a prerrogativa de você administrar, gerenciar o IOF é exclusiva do Poder Executivo. Tanto é que o governo anterior, o governo Bolsonaro, ele aumentou para 6%. E no final do governo dele, ele zerou. Aí agora está sendo organizado para ser 3,5%. Então, o Legislativo ele extrapolou as suas funções, o Executivo entendeu que isso não está correto e por isso que foi para o STF. Né? Então, é exatamente isso. Acho que não tem guerra em relação a isso. Tá? Deixa agora o STF decidir. Em relação ao descontamento dos deputados, veja, eu diria o seguinte: todas as grandes matérias, principais matérias, o Executivo, o presidente Lula, conseguiu aprovar no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. A PEC da transição, que reorganizou, que acabou com o teto, que reorganizou o Estado brasileiro, o arcabouço fiscal, a reforma tributária. Eu estou falando de projetos macros, né, estruturantes de país. Então, isso foi votado. Então, eu acredito, nós temos várias matérias para ser votada ainda neste final do primeiro semestre e no segundo semestre. Como, por exemplo, a questão do IR que eu falei, a questão de você, essas pessoas que têm isenções, você diminui essas isenções, são 800 bilhões de benefícios fiscais que tem no Brasil, a questão da energia, de fazer com que as pessoas de baixa renda não paguem energia. Então, eu acredito que a Câmara vai acabar votando, né? Com dificuldade, às vezes com mais dificuldade, às vezes menos, mas é uma casa de diálogo, de democracia, e é normal que tenha divergência, que a oposição grite, que tenta modificar o projeto, mas no essencial, eu diria que o governo tem conseguido votar os projetos importantes, estruturantes de país, por isso que nós estamos numa normalidade, o presidente Lula está governando o país e está melhorando a vida do povo. A oposição grita, está no papel dela, esse é o papel da oposição. Agora, o governo tem que ter maioria para poder votar os projetos. Às vezes ganha, às vezes perde. Na grande maioria tem ganhado. Então, essa insatisfação, ela muitas vezes porque o deputado sempre quer mais emendas, quer mais atenção, mas no essencial nós temos tido maioria para votar os projetos do presidente Lula na Câmara e no Senado, por isso que
com muita parcimônia, muita paciência, a gente vai acabar votando os projetos que o Executivo manda para o bem do Brasil. É isso que é importante. Eu acho que essa tem que ser a lógica de nós, deputados. Pensar aquilo que interessa ao país e os Deputado, projetos que o Lula tem mandado, o presidente Lula tem mandado para o Congresso Nacional, são projetos que interessam ao povo brasileiro e é por isso que eles são aprovados, e às vezes com ampla maioria. desculpe interrompê-lo. Vou passar para o deputado Sanderson. Há tempo, deputado, de reverter esse incômodo dos parlamentares com o governo? Olá, Juliana. Na verdade, né, como o próprio Tato comentou, os avanços que o governo federal obteve no parlamento foi na política, na articulação, discutindo, né, ouvindo o conjunto dos parlamentares, né, buscando melhorar e aprimorar os projetos, ou seja, dentro do processo legislativo. A inconformidade e a indignação de nós, parlamentares da oposição, é de levar ao STF, ao Judiciário, uma matéria que não é do fórum jurídico, do fórum judicial. Estamos tratando de um decreto, né? Como disse o Tato, às vezes se ganha, às vezes se perde. Agora, levar, entre aspas, para o tapetão é que causa uma estranheza e aí, por isso, eu componho a oposição, sou vice-líder da oposição, mas muitos deputados, eu diria dezenas de deputados que compõem o Centrão, que não são da oposição, que compõem inclusive a base do governo, parlamentares que são de partidos que têm até ministérios, não aceitaram isso, não concordam com isso. É dentro do fórum de discussão parlamentar que as coisas são resolvidas. Quando vai lá, né, por ter uma configuração e uma composição favorável no STF, né, leva as matérias ao topo do Poder Judiciário, nós estamos, além de negar a política, estamos colocando em terceira categoria, em plano marginalizado, o Poder Legislativo. E vejam, todas as democracias do mundo é o Poder Legislativo que detém o predomínio dos fatos, que detém o domínio da pauta política. Agora nós estamos pegando a pauta política e levando para o ministro do STF decidir, que não tem voto. Por exemplo, a matéria caiu para o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes tem a confiança, dentro de um cenário todo que nós temos acompanhado, ele tem a confiança para dar uma decisão favorável ao presidente Lula ou ao presidente da República? Sinceramente, acho que não tem. Vai trazer ainda mais esgarçamento. Esse esgarçamento que já está exacerbado vai ficar ainda pior se porventura, que eu acho que não vai acontecer, sinceramente, eu sou do ramo do direito, olhando assim, não vejo matéria constitucional para ser objeto de análise dessa ADC, que é uma ação que foi movida pela AGU, mas a mando do presidente da República. A AGU só se manifestou e só teve a iniciativa porque o Palácio do Planalto determinou, né? Alguns dizem, inclusive, que teria havido, isso, comentários de dentro do plenário da Câmara, que teria havido um ajuste prévio entre o presidente da República e ministros do STF para dizer, ó, o que tu acha? Entramos ou não entramos? Entrem que nós vamos dar. Aí vai lá a AGU e demanda e ingressa com ação. Okay. Né? Então, algo ruim, desprestigia a política, faz com que o cenário que já está ruim fique ainda pior. Pedro Venceslau. Boa noite, deputados, sejam bem-vindos. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, começando pelo deputado Gilmar Tato. Existem muitas reclamações da oposição e da base governista em relação ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Queria saber a leitura dos dois, como que os senhores avaliam a gestão de Hugo Motta até o momento? Ele tem beneficiado mais o governo ou beneficiado mais a oposição? Deputado Gilmar Tato, para começar. Eu acho que ele está conduzindo a casa com bastante maestria. Ele não está beneficiando nem o governo nem a oposição. Ele está colocando em pauta os projetos, iniciativas que vêm do Executivo, que chega do Executivo, ou mesmo que vem do Senado, ou mesmo iniciativa dos parlamentares.
Eu acho que esse é o papel do presidente. Tanto é que ele foi eleito por ampla maioria, tanto pelo PL como pelo PT. Ele tem que garantir o debate democrático, e isso ele tem feito. O que nós reclamamos é que nessa última votação aí do IOF, ele não fez o combinado. Tá certo? Nós, quando o PT tomou a decisão de apoiá-lo para a presidência, nós definimos uma pauta que a gente gostaria que ele cumprisse. E uma delas era a previsibilidade. Quer dizer, não pegar de surpresa os líderes em relação de colocar projeto na pauta, porque o presidente tem essa prerrogativa. E o que ele fez na votação do IOF, que é flagrante a ilegalidade, a lei, eu tenho aqui a lei 8.894 de junho de 94, que fala que o Poder Executivo poderá mudar a alíquota do IOF, entendeu? Então ele não fez esse combinado, mas o restante ele está fazendo o combinado. Então não há crítica, não há divergência em relação a isso. A relação conosco, com o governo, tanto com o PT como com o governo, é uma relação muito tranquila. Não há essa indisponibilidade em relação a ele, nada disso. O que não pode ele ser imprevisível nessas votações, porque isso não ajuda nem a oposição nem a situação. Uma hora Ok. pode ser a situação, outra hora a oposição. Não é bom. Então, acho que a gente tem que, com freio de arrumação, conversar com ele e para que ele continue como está fazendo até agora. Deputado Sanders. Pedro, cumprimentos. Eu também, a pauta é presidida pelo presidente da Câmara, mas ele constrói a pauta com base nas indicações dos líderes. O líder do meu partido, do PL, o líder da oposição, o líder de todos os partidos, do PT, do MDB, do PP, do União, se reúnem e decidem. O presidente da Câmara, ele preside as votações, mas não é ele que constrói as pautas. Se essa matéria do UF foi levada à votação, é porque os líderes, inclusive o líder do PT, talvez foi voto vencido na reunião de líderes, mas decidiram que era maduro para ser votado, né? Então, a culpa não é do presidente da Câmara, né? Nem dá para dizer que tem culpa, né? Isso é da dinâmica política, uma matéria que fez pressão nos parlamentares. Se fosse uma matéria não popular, Pedro, muito provavelmente os deputados não votariam. Pode até deputados da esquerda e da direita ter posicionamentos mais firmes e ideológicos, mas os deputados do centrão, do centro, não votariam se não fossem pressionados como foram pela população brasileira, né? Muitos cobrando, né? Dizer que o OF só atinge os ricos é uma mentira, não é verdade. A suba de qualquer tributo repercute diretamente lá na gôndola do supermercado. Todos nós sabemos. Então, quando um governo que chega com 40 ministérios, com gastos descontrolados, com uma política fiscal frágil, para não dizer coisa pior, eu diria que a política fiscal é inexistente praticamente, dá uma impressão de que o governo poderia cortar em outros segmentos e não aumentando o tributo como querem aumentar. Por isso o parlamento disse não. E mais, quem pode o mais pode o menos. Se o parlamento pode revogar uma lei, se o parlamento pode revogar uma emenda constitucional, quanto mais revogar um decreto administrativo. Tem previsão constitucional para isso. Por isso, analisando a oportunidade e conveniência, o parlamento foi lá e disse não ao decreto que aumenta o IOF. Obrigado, deputado. Leandro? Senhores, o nosso tempo acabou. Agradeço aqui pela presença e pela disponibilidade dos senhores aqui na CNN Brasil. Agradeço ao deputado Sanderson, do PL, que é vice-líder da oposição na Câmara, e Gilmar Tato, do PT, que é vice-líder do governo também na Câmara. Até a próxima, senhores. Obrigado, viu? Abraço.